Olá, é com alegria e com emoção que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio traz como tema hoje reencarnação, o que é, qual sua finalidade, o porquê não lembramos de nossas vidas passadas. E é possível sabermos uma de nossas reencarnações? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa e vocês são os nossos convidados a participar. Os nossos telefones já estão aí na tela, você pode ligar ou você pode enviar sua mensagem de texto. Também você pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Escreva para nós, estaremos esperando o seu e-mail. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja por dentro de tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse e visite o site da Liga Espírita Pelotense. O que é reencarnação? Este importante e fascinante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado e amigo Milton Barum. Milton, que satisfação e que emoção novamente contarmos com a tua presença aqui. Seja bem-vindo. Sabe que o prazer é meu, né? Fazia tempo que não aparecia. Senti falta. É isso aí, estou de volta. Milton, hoje nós vamos falar um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é reencarnação. Certo. E já te pergunto, o que é reencarnação? Olha, Madeira, o homem é o único ser inteligente que existe na face da Terra, né? Dos seres vivos, o único ser vivo inteligente é o homem. Mas ainda carregamos muitos instintos, né? E posso te dizer que um dos instintos mais antigos que nós temos gravado, além do instinto de conservação, de reprodução, é justamente o conhecimento da reencarnação. Porque esse conhecimento da reencarnação não é um conhecimento trazido por Kardec, nem pelos espíritas, nem ninguém. Isso é um conhecimento que nasceu quase que um homem, porque o homem, sendo uma pessoa, sendo um ser diferenciado, um ser que tem inteligência, um ser que não morre, se não morre tem uma razão para não morrer. Qual? Progredir. Progredir como? Em 80 anos de vida? Não faz nada. Erra muito mais do que acerta. Mas pai é pai, e Deus é nosso pai, que é a nossa felicidade, e nos dá sempre a oportunidade que nós voltemos a viver, voltemos a uma nova existência na Terra ou em qualquer outro planeta, para dar continuidade aos nossos conhecimentos e continuando sempre crescendo até um dia atingirmos o máximo da espiritualidade, que será o estado de espíritos crístico ou espírito puro. E a finalidade da reencarnação? É justamente a finalidade da reencarnação, ela é dar a oportunidade a nós de que possamos remir os nossos erros, não é pagar. Eu não gosto de falar pagar, porque pagar sempre parece que tem um cobrador junto, né? E não tem cobrador. O cobrador somos nós mesmos, porque a lei divina, no momento da criação do universo, a lei divina já estava pronta. Ficou tudo pronto. E esta lei, quando nós atingimos o status de espírito, né? Quando a evolução nos promove a condição de seres capazes de pensar, de raciocinar, de discernir, de criar, de mudar e tudo isso, então, no nosso perispírito, na nossa mente, é inscrita a lei divina. Todos nós, a partir do momento que passamos a ser espírito, sabemos o que é certo e o que é errado. Ainda que seja no mais profundo do nosso inconsciente, mas nós já temos esse conhecimento. Então, nós vamos... A finalidade é justamente que os erros cometidos numa encarnação, nós possamos ir corrigindo aos poucos noutra. Sem pressa. Deus não tem pressa, a eternidade não tem pressa, mas um dia nós chegaremos ao estado de espírito. E ao mesmo tempo que nós vamos corrigindo os nossos equívocos, nós também vamos evoluindo. Vamos evoluindo, acertos claro, também, né? Exatamente. Porque realmente é um jogo de palavras, mas é verdade. Se não houver erro, tu não sabe o que é certo. Isso, né? A gente só conhece a escuridão quando a gente exatamente. não tem a luz. Não tem a luz, exatamente. Então é isso aí. É uma necessidade que nós temos. Então temos que passar por várias existências. Através dessas existências nós vamos evoluindo até alcançarmos a supremacia, até alcançarmos a lei. Certo. O dia que nós alcançamos a lei, nós estamos como espíritos puros. E aí,
aí, Milton, contamos muitas reencarnações? Temos várias, assim, 10, 20, 50, 100 reencarnações? Contamos muitas reencarnações? Isso aí não existe, Madeira. Não existe um número de reencarnações necessárias. Elas serão tantas quantas necessárias para cada um de nós. Como o Cristo foi bem claro, né? O Cristo foi um guia maravilhoso, foi o maior homem que passou pela Terra, não resta a menor dúvida, o Espírito puro mesmo. Ele nos deixou uma mensagem que, se nós pudéssemos viver em cima dessa mensagem, o mundo já seria outro, né? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, quer dizer, as nossas obras não são iguais. Umas pessoas erram, outras acertam, umas erram muito, outras acertam muito, outras acertam um pouco, outras acertam um pouco. E assim vai. Então, cada um de nós é que vai construindo o nosso patamar futuro. Quer dizer, cada um de nós é que vai construir as nossas existências de maneira a nos conduzir para lá. As encarnações realmente são muitas, muitas, porque você já imaginou, nós não podemos nos tornar espíritos puros se nós tivermos como dizia o Jesus, um iota, um pingo, né, de erro. Nós temos que ser completamente conscientes da lei, nós temos que nos transformar em lei. Certo. Nós temos que extinguir a lei. A lei é uma coisa inerente a nós. Transformar essa lei que está na consciência, cobrir todo o espírito, todos os nossos atos. Como se faria isso em 70 anos, 80 anos, 100 anos, 200 anos, 1 milhão de anos? Não é assim. Então tem que haver muitas existências. Então, o número das existências varia de acordo com a evolução de cada espírito. De cada espírito, claro. Então, quanto mais nós nos esforçamos para aprender, né? E veja, inclusive, o conselho que os espíritos deram a Kardec, né? Espíritas, amai-vos em primeiro lugar, porque o amor é a lei divina. Né? Segundo, instruí-vos, né? Porque quanto mais instruídos nós vamos ficando e começamos a deixar de acreditar em muitas seitas, muitos mitos que foram criados, começamos a raciocinar e ver o que é possível, o que é impossível, o que pode ser aquela verdade que o Cristo nos apregou, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós começamos a fazer essa análise, começamos a ter capacidade de pensar nisso, aí o nosso progresso se acelera. Mas tem muita gente que não, que é incomodado, acha que não. Se eu entregar para o seu Barum ou para o seu Madeira, eles cuidam de mim lá no centro espírita, então eu não preciso fazer nada. Eu vivo a minha vida e eles cuidam de mim. Não existe intermediário. Somos nós com a lei, somos nós com Deus. A gente até pode auxiliar e ajudar, mas a caminhada é individual. Sempre. Nós temos que viver justamente nos amparando, nos ajudando, mas não interferindo na vida dos outros. Ajudar uma coisa, interferir a outra. Eu me lembro uma mensagem do Espírito André Luiz que ele nos diz, né, que Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrer somos nós. Claro, exatamente. Milton, o que é reencarnação compulsória e reencarnação emergencial? Bom, tu sabe que tem muitos espíritos que estão ainda na espiritualidade, que são tantos os desacertos, eu não vou falar erro, né? Os desacertos que tiverem em outras reencarnações, que eles perderam a noção do certo e errado. Mas o Pai é misericordioso, o Pai não condena ninguém à pena eterna. Quando esses espíritos ficam num embranquecimento tal que não há nenhuma solução que possa ser resolvida assim por eles mesmos, então espíritos de elevado conhecimento se comprometem a encaminhá-lo. Então esses espíritos vêm até a Terra para receber como filhos 2, 3, 4 desses espíritos. E esses espíritos então, não são sondados. Você quer reencarnar? Aonde quer reencarnar? Essas coisas que a gente sabe que na reencarnação, quando o espírito já é mais adiantado, ele tem certa capacidade de escolher, né? Nesse caso, não tem escolha nenhuma. Tem um casal que vai ajudar esses espíritos a passar por uma reencarnação, a mudarem seu pensamento, a poderem entrar no caminho da evolução.
Então, esses espíritos são trazidos independente da vontade deles para reencarnar nessas famílias. E isso é uma reencarnação compulsória. Sempre com a ideia de ajudar, nunca com a ideia de castigo nem nada. De castigo não existe. Certo. E a emergencial? A emergencial. Às vezes, um espírito precisa reencarnar imediatamente. Imagina o seguinte: tu sabe que a nossa vida normalmente já termina quando termina o fluido vital, naturalmente. Essa é a forma natural. Mas como nós vivemos num mundo onde existe criminalidade, existe agressões, etc., às vezes a nossa vida termina antes do tempo que está determinado. Imagina uma coisa: uma pessoa nasce com fluido vital, capacidade de recolher fluido vital durante 80, 90 anos. Mas acontece um acidente, um crime, um assalto, sei lá o quê, e lhe tira a vida com 20 anos. Essa pessoa fica com 60 anos de energia no perispírito que precisa ser gasta, porque não dá para viver num mundo espiritual com coisas materiais. Então, emergencialmente, é convocado um casal que é levado em sonhos, ou seja lá, em sonho normalmente, é levado até o mundo espiritual, é convidado para receber aquele espírito para viver os 60 anos que faltam, entendeu? E se houver concordância, porque também pode não ser da primeira, o cara diz, não, eu quero filho. Ninguém vai alterar o livre-arbítrio dele. Mas se concordarem, aquela pessoa vem para gastar aquele fluido vital que houve. Assim como 60 anos, às vezes 2 anos, às vezes 1 ano, às vezes 1 semana, porque você sabe que não existe idade certa para a gente desencarnar, né? Certo, não. Às vezes vem só para gastar um pouco de fluido vital que tinha e poder voltar para a espiritualidade sem aquele campo material. Certo, Milton, o porquê não lembramos de nossas vidas passadas? Por quê? Porque, mais uma vez, nós vemos a grande misericórdia de Deus. Mas é uma coisa fantástica. Tu já imaginou, nós que somos amigos, mas amigos mesmo, te considero meu irmão. A mesma coisa. Mas irmão mesmo, né? Tu já imaginou se na outra vida eu te dei eu causei um mal para ti, assim, uma agressão moral, principalmente a moral é pior, ou te dei uma facada, mais fere o coração, ou arrebentei com a tua família, ou sei lá, eu fiz o quê, tá? E aí recebemos essa chance de nos juntarmos como amigos e como amigos podermos progredir e viver junto e modificar todos os fatos da vida passada. E aí eu me lembro que fiz isso tudo para ti e tu, como é que tu vai me tratar? Muito bem. Tu vai querer retribuir o que eu fiz, não é? Ou ainda vem a parte do orgulho, da vaidade. Pô, mas na outra encarnação eu fui príncipe não sei o quê. E outros, pô, eu que fui sapateiro, né? Que fui colhedor de lixo, qualquer coisa, que tudo é normal, tudo não é desfazendo em nenhuma profissão. Mas o homem julga-se assim, o homem faz esses julgamentos por posições, não existe posição nenhuma. Então isso causaria um mal-estar tremendo. Então, cada encarnação é uma página de vida. Tanto que no terceiro mês, aproximadamente, da gestação, nós perdemos todo o nosso perispírito. Ficamos nós aguardando que o corpo fique pronto para nós. Pergunta do Livro dos Espíritos, não me pergunta número porque eu não sei, né? Número, não pergunta, quando se dá a reencarnação? No momento da concepção. E quando é que o espírito toma conta do corpo? No momento do nascimento. Entendeu? Então, quer dizer, porque, claro, o espírito não pode entrar dentro da mãe, porque a mãe é um ser completo. Claro. Então, ele fica aguardando. Como ele não tem mais perispírito, ele perde todo o contato vibratório, ele perde todo o campo vibratório. Então, ele esquece de tudo. E no momento da reencarnação vai recomeçar. Certo. Ele traz tendências, mas não lembranças. As tendências, não as lembranças. Exatamente. Milton, é possível sabermos uma de nossas reencarnações, uma de nossas existências já vividas no passado? É possível saber? É possível, muitas vezes é possível e até às vezes é muito útil.
mas não é para a gente brincar com isso, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que existem psicólogos, existem psiquiatras, existe uma série de profissionais da área médica, né? Da área social, que fazem a regressão a vivências passadas, né? Esta vida ou outras vidas ainda. São técnicas que fazem com que a pessoa, através do relaxe, né? Tem alguns usos de hipnose, eu não gosto da hipnose, acho que a hipnose nesse caso não deve ser usada porque ela pode induzir a pessoa, e eu acho que a indução não deve existir, mas através do relaxe a pessoa vai se desligando, vai retrocedendo e pode chegar a vidas muito... Parece que a maior que aconteceu foram 6 vidas, 6 reencarnações passadas, né? Mas então pode acontecer. E aí, às vezes, traumas que não conseguem ser resolvidos aqui, no momento em que são levados até o momento em que esse trauma foi causado, fazer uma catarse, mostrar a necessidade de que ele tivesse acontecido naquela época, etc., faz que quando a pessoa volta novamente, aquilo passa a ser um fato conhecido, normal, sim, e a vida dele continua dando maiores chances de progredir. Então, é possível, às vezes. E, às vezes, isso acontece naturalmente. Naturalmente. Existem vários e vários livros. O professor Abarji, não é um nome parecido assim, é indiano, me esqueci o nome, agora o nome daqui a pouco vem. Ele tinha registrado mais de 200 mil casos de reencarnações que ele considerava absolutamente verdadeiras, e todas elas colhidas de crianças e até de pessoas mais velhas, começavam a lembrar de fatos passados. E ele então ia fazer a procura e ver e concluir se aquilo era ou não era verdade. Só escreveu os que ele achava verdade. Mas temos o psiquiatra da NASA, Ian Stephenson, que tem um livro, 20 casos de reencarnação, né? Temos o professor, os nossos aqui brasileiros, tem 2 ou 3, mas os nossos reencarnações no Brasil. Isso. Tem de Vantuil também, que eu não me lembro qual é o nome. Lembrando, esse caso de reencarnação no Brasil, o primeiro caso até muito interessante, porque uma menina de 2 aninhos, recém começando a falar, fim de ano, recebem um calendário em casa, e era um calendário sobre vistas da Europa, da Itália, né? E a mãe disse, mas que bonito, mas pena que aqui embaixo está o nome, mas está em italiano e a gente não fala italiano, né? E a guria disse, mas eu falo. E aí começou a dizer o que era. E contou todo, como é que ela tinha morrido, um bombardeio durante a guerra, ela estava com a empregada. Né? Quer dizer, é possível. É possível. Milton, no caso em que desde a tenridade o filho ou a filha tem uma diversidade com o pai ou com a mãe, ou ambos, e vice-versa, chegam até se perguntarem o que foi que eu fiz por essa pessoa, esse ser, está me tratando dessa forma, meu filho, minha filha, ou o filho, a filha diz para o pai, para a mãe, o que foi que eu fiz para o pai, para a mãe, está me tratando assim? Isso tem a ver com reencarnação? Com vidas passadas? Tem a ver com reencarnação. O gravame que nós fazemos pelos nossos atos, eles não são todos iguais, né? Tem pequenas mazelazinhas que nós fazemos aí, que não tem problema nenhum. Mas, às vezes, nós prejudicamos uma pessoa tão profundamente, ou somos prejudicados tão profundamente, que isso marca fundo no perispírito. E, às vezes, não é só numa encarnação que se consegue resolver, às vezes precisa de mais de uma, entendeu? Quando reencarnamos, quando atingimos os 7 anos de idade, quando as reminiscências começam a aparecer, né? Depois que começa a reencarnação, se completa aos 7 anos de idade. Quando a personalidade começa a brotar, a evoluir, essas reminiscências podem vir. E então começa a haver uma aversão entre pai e filha, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre marido e mulher. Tudo isso é possível. Tá? Tudo isso. Então, porque são faltas estão muito acentuadas ainda. Isso aí é claro que pode se curar numa reencarnação só. Pode se curar. É só a pessoa ter
uma orientação sobre o que pode estar acontecendo com eles. Mostrar, olha, vocês precisam se ajeitar, não precisam viver, porque a vida é eterna, nós somos irmãos, não tem problema. Né? Enfim, dá todos os aconselhamentos que o Espiritismo pode dar, e baseados nos ensinamentos cristãos, que são os maiores, né? Então, tudo isso pode modificar toda uma estrutura. Sabe, e geralmente essas pessoas são os que mais requerem mais atenção, mais amor, mais caridade. Exatamente, né? Exatamente. Milton, a criança que desencarnou em tenra idade, este espírito pode retornar a reencarnar para os mesmos pais? E há como identificá-lo como sendo o mesmo reencarnado? O espírito que desencarnou em tenra idade pode retornar para os mesmos pais? Existem várias provas disso, inclusive não só os desencarnos normais, até casais que às vezes fizeram um aborto, né? E que se arrependeram profundamente e sentiram o grande erro de terem interrompido uma vida que poderia ser frutuosa para todos, né? O sentimento pode ser tão profundo que, pela misericórdia de Deus, também essa criança pode reencarnar até no mesmo casal e ser reconhecida, ainda tem mais essa. Ser reconhecida. Agora, quando é aborto, mais difícil, mas quando é uma criança que desencarna já falando, ou vivendo com a gente, vivenciando, e que há um problema, tem várias passagens, e não são espíritas que escrevem isso, entendeu? São cientistas, são aqueles psicólogos, psiquiatras americanos que escrevem sobre vários sinais que nós trazemos de vidas passadas, né? O que eles chamam o sinal de nascimento, tem um nome em inglês que eu não falo muito inglês, mas nem português eu falo bem, imagina em inglês, né? E eles nos dizem que às vezes a criança traz até o sinal da vida passada. Então ele desencarnou, os pais estão desesperados, né? Daqui a pouco a esposa novamente engravida e o bebê vem com o mesmo sinal. Porque aquele sinal era um sinal necessário no desenvolvimento daquele espírito, então ele precisa daquele sinal, aquele sinal deve ter tido uma ligação com fatos errados do passado que precisa ser corrigido, ele traz o sinal. Existe um fato, pelo menos, que foi citado no primeiro congresso de parapsicologia e parapsicologia em Turim, na Itália, de um soldado americano, de um italiano, que dizia que tinha sido soldado americano, que tinha morrido na guerra, servia no 5º Exército, não sei qual. Então, o médico que o tratava, como ia ver esse congresso, e ele também gostava de parapsicologia, ele pediu aos Estados Unidos se tinha existido um soldado assim. Mandaram tudo para ele. Fato quase inédito no mundo. Não só ele era parecido com a pessoa desencarnada na guerra, como inclusive a impressão digital dele era a mesma. A impressão digital era a mesma. É um caso inédito, uma coisa fantástica. E isso no primeiro congresso de parapsicologia e psicotrônica apareceu. Então, tudo bem. Perfeito. Milton, algumas de nossas enfermidades têm a ver com a reencarnação? Tipo, aquelas enfermidades que a gente não proporcionou, mas que ao longo, né, da nossa existência, elas surgem, sim, nós temos provocados. Pode. Né? Tem a ver com a reencarnação? Tem a ver com a reencarnação, quer dizer, sempre com a reencarnação passada, né? Certo. Sempre é uma consequência. É a lei de causa e efeito em funcionamento, né? A gente sabe que não existe nenhum efeito sem uma causa anterior. E alguma coisa que a gente fez na outra vida, que nos marcou de certa maneira, e nós, na hora de reencarnar, quanto mais adiantado for o espírito, mais isso é comum, né? E quanto mais atrasado, menos comum, nós podemos escolher, inclusive, o modo pelo qual nós queremos terminar com esse problema. Então, às vezes, é uma doença dolorosa, é um acidente, uma série de coisas que a gente pode escolher. Então, nós trazemos isso aí e passamos, às vezes, uma vida toda e, no fim, acontece aquilo ali. Não é um castigo. Não é castigo, não.
Se nós acreditarmos em castigo, eu paro de deixar acreditar em Deus. Não, Pelo amor de Deus, como é que um pai vai querer o mal dos seus filhos? Tá doido? Não existe isso. Milton, e Jesus, qual foi a sua mensagem sobre reencarnação? O problema é esse, é que durante muitos anos, dada a ignorância humana, claro, nós começamos do zero, né? Nós somos simples ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes, sem nenhuma culpa, mas sem nenhum conhecimento também. Mas como nós trazíamos esse instinto de progresso, de que nós íamos, que ninguém morre, né? que a vida existe, e começamos a imaginar o que seria que mandinha, e fomos criando mitos, e fomos criando histórias, e fomos mitologia fantásticas, né? Para explicar isso tudo. Isso foi desenvolvendo em nós uma percepção de que a gente voltava para o corpo. Inclusive, você sabe que não é só o Egito foi o primeiro, né? Foi o maior. Mas muitos povos faziam a mumificação do corpo para quando o espírito voltasse, o corpo está ali. Pensavam que voltava ali, não sabiam que o corpo não tem nada que ver, o corpo é matéria, se dissolve, se desmancha. Nós, a cada reencarnação, escolhemos um novo instrumento. Né? Isso está escrito, sabe aonde? Lá na China antiga, tá? Entre os Vedantas, está escrito no Bhagavad Gita, com todas essas letras, com todas as palavras que eu vou te dizer. Assim como o homem, quando sua roupa fica velha, ele troca por uma nova, o espírito, quando seu corpo fica velho, ele o abandona e vai procurar um novo. Reencarnação, isso 30 mil anos antes de Cristo. Então você vê, né? Jesus então nos traz, nós entendíamos, voltando para o mesmo corpo, que seria uma ressurreição. Uma ressurreição é uma coisa que não existe, porque você não consegue restituir uma célula viva. Você pega essa água que está aqui, dissolve o oxigênio e o nitrogênio que a compõem e junta novamente os dois gases, faz água. Agora, se você matar uma célula viva, né, ela perdeu o fluido vital, ela não se reconstitui. E a morte, o que faz? A morte não acontece porque nós matamos o fluido vital, é que termina e o corpo morre. O corpo morre. Entendeu? Como reconstruir um corpo desse? Não existe ressurreição, existe reencarnação toda a vida. E o Cristo, mais de uma vez, nos falou sobre isso. Ele disse: ninguém verá a Deus se não nascer de novo. Quando ele sobe o monte com os seus apóstolos, o que ele diz? E aparece Moisés, e aparece Elias, não sei. Ele diz: não falem isso para ninguém, só depois que eu aparecer, porque ele também sabia que ia aparecer. Como que ele apareceria? Processo que acontecia muito a miúde, hoje nem tanto, no centro espírita, um processo de materialização espiritual. Tudo isso. Milton, queremos assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos e deixando todos nós essa grande consolação sobre reencarnação. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Não sei se deu para quebrar o galho, mas... Poxa vida! Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.leg.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui, lembrando que temos um encontro marcado e o nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de saúde, de sucesso, de felicidade, de amor e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja.